as declarações de Cristo dos últimos dias. Como resolver as tentações e o cativeiro do status? A humanidade corrupta ama a reputação e o status. Todos correm atrás do poder. Vocês que agora são líderes e obreiros, não sentem que seu título ou posição exerce influência em suas ações? Assim fazem anticristos e falsos líderes, que acham, todos eles, que são os funcionários na casa de Deus, acima de todo o resto, superiores a eles. Se não tivessem títulos e posições oficiais, não teriam um fardo no desempenho do dever e não cuidariam de seu trabalho tão a sério. Todos tratam ser um líder e ser um obreiro como o equivalente a ser um funcionário, e todos querem agir como um funcionário. Apresentados sob uma luz favorável, chamamos isso de seguir uma carreira. Mas, sob uma luz mais feia, isso é chamado de se envolver nos próprios interesses. É construir um reino independente para satisfazer as próprias ambições e desejos. No final, é uma coisa boa ou ruim ter status? Aos olhos dos homens, é uma coisa boa. Quando você tem um título oficial, seu falar e seu agir são diferentes. Suas palavras têm força. As pessoas vão atentar para elas. Irão bajular você, marchando aos gritos à sua frente e apoiando-o na retaguarda. No entanto, sem seu status e seus títulos, fariam ouvidos moucos às suas palavras. Ainda que estas possam ser verdadeiras, cheias de bom senso e benéficas para as pessoas, ninguém lhe prestará atenção. O que isso mostra? Todos os homens veneram o status, todos têm ambições e desejos. Todos buscam a adoração dos outros e gostam de lidar com os assuntos a partir de uma posição de status. Pode-se fazer o bem a partir de uma posição de status? Pode-se fazer coisas benéficas para as pessoas? Não há certeza quanto a isso. Depende da senda que você trilha e de como você trata o status. Se você não busca a verdade e sempre quer ganhar o favor dos outros, desejando satisfazer seus desejos e ambições e cumprir seu anseio por status, então você está caminhando à senda dos anticristos. Alguém que caminha à senda dos anticristos se conforma com a verdade na sua busca e no seu desempenho do dever? Absolutamente não. Isso acontece porque a senda que a pessoa escolhe determina tudo. Se alguém escolhe a senda errada, todos os seus esforços, o desempenho de seu dever e sua busca não estão de modo algum alinhados com a verdade. O que nelas está em desacordo com a verdade? O que buscam com suas ações? Status. O que todas as pessoas que fazem as coisas pelo bem de status manifestam. Alguns dizem:
Elas sempre falam palavras e doutrinas, nunca comunicam a verdade e realidade, sempre se exibem, sempre falam em prol de si mesmas, nunca exaltam a Deus nem testificam de Deus. As pessoas nas quais essas coisas se manifestam agem em prol de status. Não é assim? Por que eles falam palavras e doutrinas e se exibem? Por que não exaltam a Deus nem testificam de Deus? Porque em seu coração só existe status, sua reputação e lucro. Deus está totalmente ausente. Essas pessoas idolatram especialmente o status e a autoridade. Sua reputação, lucro e status são de importância enorme para elas. Sua reputação, lucro e status se tornaram sua vida. Deus está ausente de seu coração. Elas não temem a Deus, muito menos lhe obedecem. Tudo o que fazem é exaltar a si mesmas, testificar de si mesmas e exibir-se para ganhar a admiração dos outros. Assim, elas se gabam frequentemente de si mesmas, daquilo que fizeram, de tudo que sofreram, de como satisfizeram a Deus, de quão tolerantes foram quando foram tratadas. Tudo isso para ganhar a simpatia e a admiração das pessoas. Essas pessoas são do mesmo tipo de pessoa dos anticristos. Elas trilham a senda de Paulo. E qual é seu fim? Elas se tornam anticristos e são excluídas. Essas pessoas sabem que um desfecho assim as aguarda? Elas sabem. Sabem? Se sabem, por que continuam fazendo o que fazem? De fato, elas não sabem. Acreditam que suas ações são boas e corretas. Jamais questionam a si mesmas para descobrir quais das coisas que fazem resistem ou desagradam a Deus, ou quais das coisas que fazem têm alguma intenção oculta, ou qual é a senda que estão trilhando. Tais coisas sempre escapam a seu escrutínio. Na condição de líderes e obreiros, vocês já ponderaram estas questões. A comissão que Deus me confiou é uma comissão especial, não o dever comum de um seguidor comum. Esse dever acarreta uma responsabilidade especial e tem um significado especial. Então, ao desempenhar esse dever especial e ao suportar essa responsabilidade, que senda eu deveria trilhar para me conformar à vontade de Deus, ou pelo menos para evitar a aversão de Deus? Como deveria buscar para ser aperfeiçoado por Deus e evitar ser excluído depois de trilhar a senda dos anticristos? Vocês já consideraram essas questões? Senti que Deus havia me exaltado quando comecei a servir como líder e obreiro. Embora eu soubesse que deveria buscar a verdade e desempenhar bem meu dever, graças à minha natureza arrogante, não conseguia evitar de sempre buscar reputação e status. Depois que reconheci isso, consegui orar a Deus e encontrar passagens relevantes em suas palavras para encontrar uma solução.
Consegui reverter um pouco minha trajetória na ocasião, mas essa situação ocorreria de novo no futuro e, embora de coração eu me detestasse, era difícil resolver completamente esse problema. Você não consegue controlar seus pensamentos e ideias, e sua ambição e seu desejo de buscar fama e status estão do mesmo modo além do seu controle. Isso é uma evidência de que um caráter corrupto lançou raízes em seu coração. Não se trata de um estado de espírito passageiro ou de uma emoção momentânea, nem de algo imposto a você por outras pessoas. Você não precisa que alguém lhe ensine isso. É a tendência natural dos seus pensamentos e o curso natural das suas ações. Essa é sua natureza. As coisas inerentes à natureza da pessoa são as menos suscetíveis à mudança. Com uma natureza satânica, portanto, quando as pessoas ganham status, elas estão em perigo. Então, o que deveria ser feito? Elas não têm nenhuma senda a seguir? Uma vez que se meteram nessa situação perigosa, não existe caminho de volta para elas? Digam-me, quando as pessoas corruptas ganham status, independentemente de quem sejam, elas se tornam anticristos? Isso é absoluto? Se não buscarem a verdade, elas se tornarão anticristos, mas se buscarem a verdade, isso não acontecerá. Isso está absolutamente correto. Se não buscarem a verdade, as pessoas certamente se tornarão anticristos. E é fato que todos os que trilham a senda dos anticristos o fazem por causa do status? Não, é principalmente porque eles não têm amor pela verdade, porque eles não são pessoas corretas. Independentemente de terem status ou não, todas as pessoas que não buscam a verdade trilham a senda dos anticristos. Não importam quantos sermões tenham ouvido, tais pessoas não aceitam a verdade. Elas não trilham a senda correta, mas estão determinadas a ir em direção à senda torta. Isso é semelhante a como as pessoas comem. Algumas não consomem alimentos que podem nutrir seu corpo e sustentar uma existência normal. Em vez disso, insistem em consumir coisas que as prejudicam e acabam atirando no próprio pé. Isso não é uma escolha delas? Depois de serem excluídos, alguns líderes e obreiros espalham noções, dizendo: não seja um líder e não se permita ganhar status. As pessoas correm perigo assim que ganham status, e Deus vai expô-las. Quando forem expostas, elas não estarão qualificadas nem para ser crentes comuns e não receberão bênção alguma. Que tipo de coisa é essa? No melhor dos casos, ela representa um equívoco sobre Deus. No pior dos casos, é uma blasfêmia contra Ele. Se você não percorre a senda certa, não busca a verdade e não segue o caminho de Deus, mas, em vez disso, insiste em trilhar o caminho dos anticristos,
e acabar na senda de Paulo, tendo ao final o mesmo desfecho, o mesmo destino de Paulo, ainda acusando a Deus e julgando a Deus como injusto, então você não é um exemplar genuíno de um anticristo? Tal comportamento é amaldiçoado. Quando as pessoas não entendem a verdade, elas sempre vivem segundo suas noções e imaginações. Frequentemente interpretam a Deus errado e acham que as ações de Deus estão em oposição às próprias noções, o que produz emoções negativas nelas. Isso acontece porque as pessoas têm caracteres corruptos. Elas dizem coisas negativas e ressentidas, porque sua fé é mesquinha demais, sua estatura é pequena demais, e elas não entendem verdades suficientes. Tudo isso é perdoável e não é lembrado por Deus. No entanto, há aqueles que não trilham a senda certa, que trilham especificamente a senda de enganar, de resistir, de trair a Deus e de lutar contra Deus. No fim, essas pessoas são punidas e amaldiçoadas por Deus e são lançadas na perdição e destruição. Como é que elas chegam a esse ponto? É porque nunca refletiram nem conheceram a si mesmas, porque de forma alguma aceitam a verdade e são imprudentes e obstinadas, e porque se recusam teimosamente a se arrepender e até se queixam de Deus depois de serem expostas e expulsas, dizendo que Deus não é justo. Tais pessoas poderiam ser salvas? Não poderiam. Então, é verdade que todos os que são expostos e expulsos estão fora do alcance da salvação? Não se pode dizer que estão totalmente fora do alcance da redenção. Há aqueles que entendem pouquíssimas verdades e que são jovens e inexperientes, que, uma vez que se tornem líderes ou obreiros e tenham status, são dirigidos por seu caráter corrupto e buscam status e prezam esse status, e assim, naturalmente, trilham a senda dos anticristos. Se, depois de serem expostos e julgados, eles forem capazes de refletir sobre si mesmos e de se arrepender de verdade, renunciando à perversidade, como o povo de Nínive, de não mais trilhar a senda do mal como costumavam fazer, então ainda terão a oportunidade de ser salvos. Mas quais são as condições de tal oportunidade? Eles devem estar realmente arrependidos e ser capazes de aceitar a verdade. Se estiverem, ainda existe alguma esperança. Se forem incapazes de refletir sobre si mesmos, não aceitarem a verdade de modo algum, e não tiverem a intenção de se arrepender verdadeiramente, eles serão completamente expulsos. Em si mesma, a palavra status não é nem uma aprovação, nem uma tentação. Depende de como as pessoas lidam com o status. Se você vê a obra de liderança como seu dever, como uma responsabilidade que precisa cumprir, não será limitado pelo status. Mas,
Se aceitá-la como um título ou uma posição oficial, vai ter problemas e certamente vai cair por terra. Qual é, então, a mentalidade que alguém deveria adotar depois de se tornar um líder e um obreiro da igreja? O que sua busca deveria focar? Você deve ter uma senda. Se não buscar a verdade e não tiver uma senda de prática, então esse seu status vai se tornar uma armadilha e você vai tropeçar. Algumas pessoas ficam diferentes depois que ganham status. Sua mentalidade muda. Não sabem mais que roupa usar, como conversar com os outros, que tom adotar, como interagir com as pessoas ou que expressões assumir. Como resultado, começam a construir uma imagem para si mesmas. Não é isso uma perversão? Algumas pessoas olham para os cortes de cabelo dos incrédulos, as roupas que eles vestem, as características de sua fala e de seu comportamento. Elas os imitam e seguem a orientação dos incrédulos por essa senda. Isso é algo positivo? O que está acontecendo aqui? Embora pareçam ser práticas superficiais, são, na verdade, uma espécie de busca. Trata-se de uma imitação. Não é o modo correto. Ora, vocês podem distinguir o certo do errado nessas óbvias imagens e disfarces, mas conseguem rejeitar o errado e dar-lhe as costas? Sim, quando estamos conscientes disso. Essa é sua atual estatura. Quando essas ideias estão frescas em seu coração, você consegue discerni-las e identificá-las. E se for motivado por alcançar status, você mesmo pode moderar esse desejo, para não se assemelhar ao fã obcecado que caça seu ídolo como uma fera que perdeu a razão. Subjetivamente, você pode discernir e identificar essas ideias. Consegue renunciar à carne sem experimentar tentação alguma quando não está cercado de gente. Mas e se as pessoas forem segui-lo, girar a seu redor, cuidar de suas necessidades diárias, alimentá-lo e vesti-lo e satisfazer cada uma de suas necessidades? Que sentimentos brotariam em seu coração? Você não estaria gozando dos benefícios do status? Nesse caso, ainda conseguiria renunciar à carne? Quando as pessoas se amontoam a seu redor, quando giram em torno de você, como se você fosse uma estrela, como lidaria com seu status nesse caso? As coisas na sua consciência, quer dizer, aquelas coisas em meio a seus pensamentos e ideias, valorização do status, gozo do status, avidez por status ou até mesmo uma paixão tola por status. Você consegue examinar seu coração para encontrar essas coisas? Consegue reconhecê-las? Se consegue examinar seu coração e reconhecer essas coisas em seu interior,
conseguiria renunciar à carne em tal situação? Se você não tem a vontade de praticar a verdade, não dará as costas a essas coisas. Vai apreciá-las e deleitar-se com elas. Cheio de satisfação consigo mesmo, vai dizer: ter status como um crente em Deus é verdadeiramente maravilhoso. Como líder e obreiro, todos fazem o que eu digo. Que ótima sensação! Sou aquele que está conduzindo e regando essas pessoas. Elas agora obedecem a mim. Quando digo vão para leste, ninguém vai para o oeste. Quando digo orem, ninguém ousa cantar. É uma conquista. Você terá então começado a gozar dos benefícios do status. O que o status será então para você? Veneno. E embora seja veneno, você não tem necessidade de temê-lo. É precisamente nessa situação que você precisa ter a busca correta e os métodos corretos de prática. Com frequência, quando as pessoas têm status, mas seu trabalho ainda precisa alcançar resultados, elas vão dizer: não gosto do status e não gosto de tudo que o status me traz. Contudo, tão logo seu trabalho alcance algum sucesso e elas sintam que seu status está sólido, perdem o senso e gozam dos benefícios que o status traz. Você acredita que, só porque pode reconhecer a tentação, é capaz de renunciar à carne? Tem realmente essa estatura? O fato é que você não tem. Seu reconhecimento e sua renúncia são alcançados apenas pela consciência humana e pela racionalidade de base possuída pelo homem. São eles que lhe dizem para não agir dessa maneira. É o padrão de consciência e o pouco de racionalidade que você ganha por ter encontrado a fé em Deus que o ajuda ou o afasta da senda errada. Qual é o contexto disso? É que quando você ama o status, mas ainda não o obteve, você pode ainda possuir seu bocadinho de consciência e de razão. Essas palavras ainda podem imobilizá-lo e fazê-lo compreender que o gozo do status não é bom e não está em conformidade com a verdade. Não é o modo certo, é resistente a Deus e é desagradável para Ele. Então, você pode conscientemente renunciar à carne e abandonar o gozo do status. Você pode renunciar à carne quando não tem realizações ou méritos a mostrar, mas, tão logo realize uma obra meritória, será que seu senso de vergonha, sua consciência, sua racionalidade e seus conceitos morais vão contê-lo? O pequeno padrão de consciência que você possui não chega nem perto de ter um coração que teme a Deus. E sua pouca fé não vai adiantar nada. Então, esse bocadinho de consciência que você agora possui é equivalente à verdade e realidade? Obviamente, não. E, uma vez que não é a verdade e realidade,
Aquilo de que você é capaz não pode ser mais que o que vem das limitações da consciência humana e da racionalidade humana. Uma vez que vocês não têm agora a realidade das palavras de Deus como sua vida, o que acontecerá com vocês quando tiverem status e títulos oficiais? Caminharão pela senda dos anticristos? Esse é o tempo de maior perigo. Conseguem ver isso claramente? Digam-me, é perigoso ser um líder e um obreiro? É. Sabendo do perigo, ainda estão dispostos a desempenhar esse dever? Sim. Essa disposição em desempenhar seu dever é a vontade humana e é uma coisa positiva. No entanto, por si só, essa coisa positiva permitirá que você coloque a verdade em prática? Você será capaz de renunciar aos desejos da carne? Contando com as boas intenções humanas e na vontade humana, e contando com os desejos e ideais humanos, você conseguirá trazer sua vontade para a plena realização? Não. Então vocês precisam refletir sobre o que devem fazer para trazer seus desejos, seus ideais e sua vontade para a sua realidade e para a sua verdadeira estatura. Isso não é realmente um grande problema. O verdadeiro problema é que, dado o atual estado e a atual estatura do homem, e dadas as qualidades da sua humanidade, ele está longe de satisfazer as condições da aprovação de Deus. Seu caráter humano não tem mais que um pouquinho de consciência e razão, sem a vontade de buscar a verdade. Quando estão desempenhando o dever, vocês podem desejar não ser descuidados ou superficiais, nem tentar enganar a Deus, mas farão isso. Dado seu verdadeiro estado e sua verdadeira estatura no atual momento, já se encontram em um lugar perigoso. Vocês ainda afirmam que ter status é perigoso, mas a falta dele significa que estão salvos? De fato, não ter status também é perigoso. Enquanto vocês viverem com um caráter corrupto, estarão em perigo. Ora, só é perigoso ser um líder e todos aqueles que não são líderes estão salvos? Se você não for uma pessoa que busca a verdade e não possuir a menor verdade e realidade, você está em perigo, seja você um líder ou não. Então, como você deveria buscar a verdade de modo a escapar desse risco? Já pensaram nessa questão? Isso vai funcionar se você tiver apenas um pequeno desejo e simplesmente seguir algumas regras? Você pode realmente escapar do lugar de perigo desse modo? Pode funcionar em curto prazo, mas é difícil dizer o que acontecerá em longo prazo. Então, o que deve ser feito? Algumas pessoas dizem que buscar a verdade é o melhor modo. Isso
é absolutamente correto. Mas de que modo deve-se buscar para entrar na verdade e realidade? Como pode a vida do homem crescer? Nenhuma dessas questões é simples. Primeiro, você deve compreender a verdade e, em seguida, colocá-la em prática. Desde que se compreenda a verdade, metade desses problemas já estão resolvidos. Eles conseguirão refletir sobre seu próprio estado e percebê-lo claramente. Sentirão o perigo em que estão vivendo. Serão capazes de pôr a verdade em prática de maneira proativa. Tal prática conduz naturalmente a pessoa à obediência a Deus. Uma pessoa que obedece a Deus está fora de perigo? Vocês realmente precisam de uma resposta? Aqueles que verdadeiramente obedecem a Deus não mais se rebelarão contra Ele ou resistirão a Ele, e muito menos o trairão. Sua salvação está assegurada. Não está uma tal pessoa totalmente fora de perigo? Portanto, o melhor meio de resolver problemas consiste em trazer a própria seriedade para levar a sério a verdade e dirigir os próprios esforços para a verdade. Uma vez que as pessoas tiverem de fato compreendido a verdade, todos os problemas estarão resolvidos. Para vocês, o que há de especial em ser um líder e um obreiro? Assumir mais responsabilidade. Responsabilidade é parte disso. É algo de que todos vocês têm consciência. Mas como podem cumprir bem suas responsabilidades? Por onde começam? Cumprir bem essa responsabilidade é, de fato, cumprir bem seu dever. A palavra responsabilidade pode soar como se houvesse algo especial quanto a ela, mas, em última análise, é o dever de cada um. Para vocês, não é uma coisa fácil desempenhar bem seu dever, porque existem muitas coisas diante de você que o obstruem. Coisas como a barreira de status, que é a mais difícil para vocês superarem. Se não tiver status algum, se for apenas um crente comum, você poderá se defrontar com menos tentações e vai ser mais fácil para você desempenhar bem o dever. Você pode viver uma vida cotidiana espiritual, como fazem as pessoas comuns, comendo e bebendo as palavras de Deus e comunicando a verdade, e desempenhando bem seus deveres. Isso é o suficiente. No entanto, se você tiver status, deve primeiro ultrapassar o obstáculo que o status representa. Deve primeiro passar por esse teste. Como você consegue ultrapassar essa barreira? Não é fácil para as pessoas comuns, porque os caracteres corruptos estão profundamente enraizados no homem. Todas as pessoas vivem com seus caracteres corruptos e estão inerentemente enamoradas da busca da fama, do lucro e do status. Depois de ter finalmente conquistado status com tamanha dificuldade,
quem não gozaria ao máximo de seus benefícios? Se tiver o amor pela verdade no coração e tiver um pouco de um coração que teme a Deus, você vai lidar cuidadosa e cautelosamente com seu status, enquanto também se mostrará capaz de buscar a verdade no cumprimento de seu dever. Desse modo, a fama, o lucro e o status não encontrarão lugar no seu coração, nem atrapalharão o desempenho de seu dever. Se você tiver estatura demasiado pequena, deve orar frequentemente, restringir-se com as palavras de Deus. Terá de encontrar meios de fazer certas coisas ou evitar conscientemente alguns ambientes e algumas tentações. Digamos, por exemplo, que você seja um líder. Quando está na companhia de diversos irmãos e irmãs comuns, eles não pensarão que você é um pouco superior a eles? A humanidade corrupta tende a ver desse modo, e isso já é uma tentação para você. Não se trata de uma aprovação, e sim de uma tentação. Se você também acreditar que é superior a eles, é algo muito perigoso. Mas, se pensar que são iguais, sua mentalidade é normal e você não será perturbado por caracteres corruptos. Se você pensar que, na qualidade de líder, seu status é superior ao deles, como o tratarão? Eles admirarão o líder. Vão apenas admirá-lo e tê-lo como modelo? Nada mais? Não, terão de falar e agir com base nisso. Por exemplo, se você ficar resfriado e um irmão ou uma irmã comum também ficar resfriado, de quem cuidarão primeiro? Do líder. Isso não é tratamento preferencial? Não é um dos benefícios do status? Se você tiver um confronto com um irmão ou uma irmã, vão tratá-lo com justiça por causa de seu status? Vão ficar ao lado da verdade? Tais coisas são tentações com que você se defronta. Consegue evitá-las? Como você deveria lidar com isso? Se uma pessoa o tratar mal, você pode não gostar dela e pensar em como atacá-la, excluí-la e se vingar dela, quando, na verdade, não há nada errado com aquela pessoa. Por outro lado, algumas pessoas podem adulá-lo, e você não só não fará objeções a isso, como efetivamente apreciará a sensação. Isso não é perturbador? Você não começaria prontamente a promover e treinar seu adulador para que ele se torne seu confidente e faça o que você manda? Se você fizer isso, em qual senda estará? Na senda dos anticristos. Se você cair nessas tentações, estará em perigo. É uma boa coisa ter pessoas na sua órbita o dia todo? Ouvi falar que algumas pessoas, depois de se tornarem líderes, não fazem seu próprio trabalho, nem resolvem problemas práticos. Em vez disso,
todas elas pensam apenas nos prazeres da carne. Por vezes, chegam a comer alimentos preparados exclusivamente para elas e encarregam os outros de lavar sua roupa suja. Depois de um certo tempo, terminam sendo expostas e descartadas. O que você deveria fazer quando se deparar com algo assim? Se possuir status, as pessoas vão adulá-lo e tratá-lo com especial consideração. Se conseguir superar e recusar essas tentações e continuar a tratar as pessoas com equidade, independentemente de como estas o tratam, isso prova que você é o tipo certo de pessoa. Caso tenha status, algumas pessoas o admirarão. Elas vão estar sempre a seu redor, bajulando-o e adulando-o. Você pode pôr um fim a isso? Como vocês lidam com tais situações? Quando vocês não têm necessidade de cuidados, mas alguém lhes dá uma mãozinha e se torna seu alcoviteiro, talvez vocês se resubilem secretamente, pensando que ter status os torna diferentes e que um tratamento especial deve ser gozado ao máximo. Tais coisas não acontecem? Não é esse um problema real? Quando essas coisas sucedem com você, seu coração o censura? Você sente desgosto e repugnância? Se alguém não sente desgosto e repugnância e não rejeita isso e é livre de acusações e censuras no coração, mas, em vez disso, gosta de gozar essas coisas, sentindo que é bom ter status, uma tal pessoa tem consciência? Possui razão? É alguém que busca a verdade? O que isso mostra? Trata-se de uma volúpia pelos benefícios do status. Embora isso não o classifique como um anticristo, você já começou a caminhar pela senda dos anticristos. Quando você já se acostumou a gozar de um tratamento especial, se um dia não puder mais receber um tal tratamento, não vai ficar zangado? Se alguns irmãos e irmãs forem pobres e não tiverem dinheiro para recepcioná-lo, você vai tratá-los de maneira justa? Se eles lhe disserem uma verdade desagradável, você vai usar seu poder contra eles e ficar matutando sobre como puni-los? Vai sentir desprazer quando os vir e desejar ensinar-lhes uma lição? Uma vez que esses pensamentos cheguem até você, você não estará longe de praticar o mal, não é mesmo? É fácil para as pessoas caminharem pela senda dos anticristos? É fácil tornar-se um anticristo? Isso é muito vexatório. Na condição de líderes e obreiros, se não buscarem a verdade em todas as coisas, vocês estarão caminhando pela senda dos anticristos. Algumas pessoas não entendem a obra de Deus e não sabem como ou quem Deus salva. Veem que todas as pessoas
têm o caráter de anticristos e podem percorrer a senda dos anticristos. E então sentem que tais pessoas não devem ter esperança de salvação. No final, serão todas julgadas como anticristos. Não podem ser salvas e todas devem perecer. Será que tais pensamentos e opiniões são corretos? Então, como deve ser resolvido esse problema? Primeiro, você deve ter uma compreensão da obra de Deus. É o homem corrupto que Deus salva. O homem corrupto pode trilhar a senda dos anticristos e resistir a Deus. É por isso que ele requer a salvação de Deus. Então, como se pode fazer um homem seguir a Deus de fato, em vez de descer a senda dos anticristos? Ele deve compreender a verdade, questionar-se e conhecer a si mesmo, conhecer o próprio caráter corrupto e a própria natureza satânica. Então, deve prosseguir buscando a verdade e resolver seu caráter corrupto. Só assim você garantirá que não irá trilhar a senda dos anticristos, evitará tornar-se um anticristo e tornar-se o que Deus detesta e rejeita. Deus não opera de modo sobrenatural. Em vez disso, Ele procura fundo no coração das pessoas. Se você está sempre desfrutando os benefícios do status, Deus apenas irá repreendê-lo. Ele o tornará consciente de seu erro para que você faça um autoexame e saiba que isso não está alinhado com a verdade e não agrada a Deus. Se puder chegar a perceber isso, examinar a si mesmo e se conhecer, você não terá dificuldade em resolver o problema. Mas, se viver nesse estado por muito tempo, sempre desfrutando dos benefícios do status, deixando de orar a Deus ou de fazer um autoexame e deixando de buscar a verdade, então Deus não fará nada. Vai abandoná-lo para que você não sinta mais que Ele está com você. Deus fará você entender que, se continuar desse jeito, com certeza se tornará aquilo que Deus detesta. Deus fará você saber que essa senda é errada, que sua maneira de viver é equivocada. O propósito de Deus em dar às pessoas esse conhecimento é para que fiquem sabendo quais ações são certas e quais são erradas, permitindo-lhes fazer a escolha correta. No entanto, conseguir escolher trilhar a senda correta ou não é algo que depende de sua fé e de sua cooperação. Quando Deus faz essas coisas, Ele o guia para uma compreensão da verdade. Mas, depois disso, Ele deixa o poder da escolha com você. E isso se resume a se você está trilhando a senda correta. Deus nunca impõe as coisas a você. Ele não controla você à força, nem lhe dá ordens para fazer algo, obrigando-o a fazer isso ou aquilo. Deus não age assim. Ele permite que você escolha livremente. Nessas horas, o que se deve fazer?
Quando você perceber que o que está fazendo é errado, que seu modo de vida é errado, será que você poderá praticar imediatamente de acordo com os métodos corretos? Isso seria muito difícil. Há uma batalha a ser travada em relação a isso. Porque as coisas que o homem ama são a filosofia e a lógica de Satanás, que estão em oposição à verdade. Às vezes, você sabe o que seria certo e o que seria errado, e há uma batalha em seu coração. Durante essas batalhas, você deve orar com frequência, deixar que Deus o guie e deixar que Deus o repreenda, para que você tome consciência das coisas que não deve fazer. E então, afastar-se ativamente essas tentações, esquivar-se delas e evitá-las. Isso requer sua cooperação. Durante a batalha, você ainda cometerá erros, e é fácil tomar a senda errada. Mesmo que você, no seu coração, escolha a direção certa, não é garantido que irá tomar a senda correta. Não é assim que as coisas realmente são? No momento de descuido, você toma a senda errada. O que significa um momento de descuido aqui? Significa que uma tentação é grande demais. Para você, isso pode se resumir a considerações sobre sua reputação, ou sobre seu humor naquela hora, ou sobre algum contexto especial ou um ambiente especial. Na realidade, o fator mais sério é seu caráter corrupto, que o domina e controla. É isso o que torna difícil para você seguir a senda correta. Talvez você tenha um pouco de fé, mas ainda esteja sendo jogado para lá e para cá pelas circunstâncias. Só quando for tratado e podado, quando for punido e disciplinado, quando os obstáculos cobrirem sua senda e você não enxergar nenhum jeito de avançar, é que perceberá que perseguir a fama, o lucro e o status não é o caminho correto, mas algo desprezado e amaldiçoado por Deus, que somente seguir a senda que Deus requer é o caminho adequado na vida, e que, se não ajustar sua vontade para trilhar essa senda, você será totalmente descartado. As pessoas só choram quando veem o caixão. No entanto, no decorrer dessa batalha, se um homem tem grande fé, forte determinação de cooperar e vontade de perseguir a verdade, será mais fácil para ele superar essas tentações. Se seu ponto fraco vital é gostar especialmente da dignidade e amar o status, ambicionar a fama e o lucro e os prazeres da carne, e sua aflição nessas áreas é particularmente severa, será difícil para você sair vitorioso. E o que significa isso? Que será difícil você sair vitorioso? Significa que será difícil para você escolher a senda da busca da verdade, e que, em vez disso, você pode escolher a senda errada, fazendo com que Deus o despreze
e o abandone. No entanto, se você for sempre cuidadoso e prudente, e capaz de vir com frequência diante de Deus para ser repreendido e disciplinado, e se não desfrutar os benefícios de status, não cobiçar a fama, o lucro ou os confortos da carne, e se, quando tiver esses pensamentos, confiar em Deus para abandoná-los com toda a sua força, antes que eles originem ações, e orar a Deus e buscar a verdade, e por fim for capaz de trilhar a senda da prática da verdade e entrar nessa realidade, independentemente de tudo o mais, será que você não estará mais propenso a escolher a direção certa quando confrontado com grandes tentações? Isso depende das suas reservas acumuladas usuais. Diga-me, se um homem se depara com uma grande tentação, será que é capaz de satisfazer plenamente a vontade de Deus, confiando apenas em sua estatura como é, na sua vontade ou nas reservas acumuladas usuais? Não. Pode satisfazê-la em parte? O homem pode ser capaz de satisfazê-la em parte, mas, quando encontrar uma grande dificuldade, a intervenção de Deus será necessária. Se você deseja praticar a verdade, confiar apenas no entendimento humano da verdade e na vontade humana não lhe dará completa proteção. Nem você conseguirá satisfazer a vontade de Deus e evitar totalmente o mal. A chave é que o homem deve ter a determinação de cooperar e confiar nas obras de Deus para o resto. Se você diz, empreguei um grande esforço para esse fim e fiz tudo o que podia, quaisquer que sejam as tentações ou circunstâncias com que eu me depare no futuro, minha estatura é apenas deste porte e só posso fazer este tanto. Ao ver você agir assim, o que Deus fará? Deus irá guardá-lo dessas tentações. Quando Deus o proteger dessas tentações, você será capaz de praticar a verdade. Sua fé ficará cada vez mais firme e sua estatura vai gradualmente aumentar.